guerreiros, olha, isso aqui é inédito. Hugo Motta agiu, enfrentou o Supremo e entrou com uma ação no STF para suspender a ação do golpe contra o Bolsonaro, contra o Ramagem e para fazer valer a decisão da Câmara, a votação da Câmara dos Deputados. Então para aí tudo o que você está fazendo, porque isso aqui é urgente. Mostra uma mudança de postura do Hugo Motta. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Presidente da Câmara toma coragem e vai para o enfrentamento contra a primeira turma do STF. É isso mesmo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal com o objetivo de fazer prevalecer a decisão do Legislativo que suspendeu a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem. Nas suas redes sociais, Motta diz esperar que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. 315 deputados federais votaram para que o ex-presidente da ABIN tivesse sua ação penal sustada no Supremo, enquanto ele estiver exercendo o mandato na Câmara. No entanto, numa rapidez impressionante, no dia seguinte, a primeira turma da Corte reverteu essa decisão, sob o argumento de que Ramagem deve continuar respondendo em relação aos crimes cometidos antes dele se tornar deputado. Por isso, o caso fica suspenso apenas em relação à parte dos crimes que o deputado é acusado. Por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental a ser julgada pelo plenário do STF, esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. A harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia, disse Motta em suas redes sociais nesta terça-feira. A ação apresentada ao plenário do STF diz que a decisão da primeira turma restringiu de forma absoluta e desproporcional a decisão da Câmara e esvazia o papel do Legislativo. A ação fez críticas contundentes à conduta da Corte. Fala, guerreiros! Olha, isso aqui é inédito. Hugo Motta agiu, enfrentou o Supremo e entrou com uma ação no STF para suspender a ação do golpe contra o Bolsonaro, contra o Ramagem e para fazer valer a decisão da Câmara, a votação da Câmara dos Deputados. Então para aí tudo o que você está fazendo, porque isso aqui é urgente. Mostra uma mudança de postura do Hugo Motta. Nesse nosso encontro de hoje, eu vou te mostrar duas coisas. Primeiro, como que o Motta agiu para enfrentar o STF para defender a Câmara dos Deputados. E segundo, se isso vai dar certo ou não. Vai funcionar? E você vai ficar abismado ao ver como os ministros do STF não se aguentaram. Como sempre, eles já foram para a imprensa para comentar o contra-ataque do Motta e adiantar sua própria decisão para a imprensa. Vamos então para o primeiro ponto. Olha aqui essa matéria da CNN explicando o que aconteceu. Olha aí, Hugo Motta aciona STF e pede respeito à decisão de deputados sobre Ramagem. O que foi que o Motta fez exatamente, Deltan? Olha, ele não recorreu diretamente da decisão da primeira turma do STF que mandou prosseguir a ação do golpe contra o Ramagem e o Bolsonaro. Não. O Motta entrou com uma ação constitucional chamada de ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF é uma ação utilizada quando algum ato do poder público viola preceitos fundamentais da Constituição. Nesse caso, quem está violando é o Supremo e o preceito fundamental violado é a competência, é a atribuição da Câmara, são as suas prerrogativas e atribuições exclusivas. E antes de seguir aqui mostrando para você o que o Motta pediu, eu quero mostrar o que diz a Constituição no artigo 49, inciso 11. Olha aí. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 11. Zelar pela preservação da sua competência legislativa em face da atribuição normativa de outros poderes. Ou seja, a Constituição muito expressamente deu ao Congresso Nacional o poder de defender a própria competência legislativa diante de outros poderes. Esse artigo da Constituição é absolutamente inconfundível diante de atropelos, de violações dos outros poderes, como feitos pelo STF nesse caso, mas também de forma recorrente, com ativismo judicial. O Congresso deve zelar pela sua competência legislativa. Ele tem que dizer, olha, nisso aqui você, STF, você, Lula, não podem se meter, porque essa decisão aqui é minha e não sua. E a decisão de suspender ou não o processo do golpe é soberana da Câmara,
que decidiu, aliás, por uma votação muito expressiva. Foram 315 votos contra apenas 143 votos. E olha, diga o que você quiser do Hugo Motta, de todos os presidentes do Legislativo, desde Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, Alcolumbre, com todas as outras críticas que eu e você temos contra o Hugo Motta, a gente precisa reconhecer que ele foi o único que tomou essa atitude inédita de entrar com uma ADPF no STF contra decisões dos próprios ministros. Algo que está escalando a crise institucional e constrange o Supremo. Mas, Eltan, isso aí vai resolver o problema? Olha, eu já vou te dizer, mas se você gostou dessa atitude do Motta em defesa dos deputados, senta o dedo no like para mais gente entender que a pressão funciona e para mais gente se animar com essa mudança de postura do Motta. E agora bora entender que o Motta pediu nessa ADPF, o que foi que ele pediu. Dá uma olhadinha aqui comigo, ó. Vamos ler aqui na matéria da CNN. O documento enviado pela Advocacia da Câmara dos Deputados ao STF afirma que o entendimento da Corte representa a violação direta e frontal aos preceitos fundamentais da separação de poderes e da imunidade parlamentar formal. Ao restringir de forma absoluta e desproporcional o alcance da prerrogativa conferida constitucionalmente ao Parlamento, a decisão esvazia o papel do Poder Legislativo na contenção de eventuais abusos no exercício da persecução penal contra os seus membros. É o que consta no documento. A Advocacia da Câmara também afirma que a finalidade da prerrogativa de suspender a ação penal não é imunizar o parlamentar de responsabilidade, mas é evitar que processos com viés persecutório ou motivação política comprometam a independência do mandato e regular o funcionamento da Casa Legislativa. Então, o que eles estão dizendo aqui, gente? Eles estão dizendo, e eles estão certíssimos, isso aqui é corretíssimo, que a postura do Supremo, ao impedir a suspensão da ação do golpe que foi decidida pela Câmara, viola a separação de poderes. É claro que viola, porque cada um tem sua esfera de competências e atribuições, e o Supremo está atropelando a do Congresso. E mais, está dizendo que isso viola a imunidade parlamentar prevista na Constituição e essa prerrogativa da Câmara de suspender ações que possam ter um cunho político, persecutório do Supremo contra parlamentares. Isso atrapalha, isso interfere no funcionamento da Casa Legislativa. E estão certíssimos. É exatamente por isso que a Constituição previu a possibilidade da Câmara suspender a ação penal contra o deputado. E essa atribuição ela não poderia ser melhor aplicada do que na ação do golpe, porque é uma verdadeira farsa jurídica, um teatro judicial protagonizado pelo Supremo, em que todo mundo já sabe o resultado final, porque os próprios juízes já condenaram todos os réus antecipadamente na imprensa, dizendo como que eles vão julgar esses réus. E agora que você já entendeu o que aconteceu, vamos para o segundo ponto. Deltan, essa medida aí vai resolver o problema? Olha, eu sei, e você vai saber a resposta a isso aqui, tá? Porque, adivinhem, os ministros já foram para a imprensa pré-julgar esse caso também, pré-julgar a DPF, dizer como que eles vão decidir. Deltan, mas isso não é proibido por lei? Sim, isso é proibido por lei. Mas é proibido por lei por quê? Porque viola a imparcialidade. Veja só, eles já estão dizendo qual é a decisão antes de ler a ação, antes de ver os argumentos, antes de ouvir as partes, e eles já estão antecipando isso. Como que você vai esperar uma decisão imparcial dos ministros quando eles já dizem como eles vão decidir antes da ação tramitar? Isso tem que revoltar a gente por si só. E mais, finge a surpresa. Eles disseram que a ação do Motta não vai prosperar. Olha que coisa absurda que saiu aqui no jornal O Globo. Ministros do STF não veem chance de recurso da Câmara sobre Ramagem prosperar e apontam ação inadequada. Ação inadequada? Alguém tem que falar para eles quem é que está praticando ações inadequadas. Eu lembro da Bíblia quando fala dos fariseus que apontam um cisco no olho do outro quando eles têm um tronco no seu olho. Um tronco, uma árvore no seu olho, e aponta um cisco no olho do outro. É o Supremo falando da ação da Câmara. Olha aqui o que diz a matéria. Ministros do STF avaliam que o recurso apresentado nesta terça-feira pela Câmara para que o plenário da Corte mantenha a suspensão do processo da tentativa de golpe contra o deputado Alexandre Ramagem não tem chances de prosperar. Não tem chances de prosperar, foi o que os ministros falaram, gente. Mas, para alguns ministros,
uma ADPF não poderia ser usada em nenhuma hipótese para pedir uma revisão de uma decisão tomada pela turma. Eles alegam que o instrumento escolhido é inadequado, é equivocado. Ministros, tomem vergonha na cara. A ação mal foi proposta e vocês já estão na imprensa dizendo que ela não vai prosperar, antecipando sua decisão. Você quer uma prova maior do que essa, de que o problema dos abusos judiciais do Supremo não vai ser resolvido no Brasil, a não ser com o impeachment constitucional dos ministros? Eles não têm nenhum pudor, nenhuma postura de juízes, nada. Eles deveriam se manifestar apenas nos autos. Mas não, eles vão e eles comentam na imprensa até o que eles mesmos vão decidir. Eles estão agindo como políticos de toga. E eles fazerem isso aqui é mais uma evidência de que o Congresso precisa escalar a crise institucional e responder ao STF com remédios políticos, porque é a linguagem que os ministros do STF vão entender. Tomara que o Mota, não só depois dessa virada aí de chave dele de enfrentar o Supremo, ele se irrite ainda mais com isso, ele persevere, ele escale a discussão e que a pressão dos deputados por uma resposta ao Supremo aumente a ponto do Mota instalar a CPI de abuso de autoridade, que está lá na Câmara, parada, engavetada. É a CPI contra os abusos do Supremo que foi proposta pelo Marcel Van Hatten, do Partido Novo, e que já atingiu todas as assinaturas necessárias. Se o Mota não tiver disposição de fazer o que é certo e justo, que o faça por cálculo político. Porque imagina o quanto de gente que, como você, como eu, estão frustrados e ficam frustrados ao ver tudo isso acontecendo. O que a gente não pode fazer é desistir. Aquele ditado Deus ajuda quem cedo madruga, quem trabalha, deveria ser adaptado para dizer algo como Deus insiste aquele que persiste. Porque a perseverança ela não é só uma virtude bíblica, mas é o caminho de saída dos grandes problemas da vida. Hoje eu vou deixar os comentários abertos para você deixar neles a sua frustração. Mas também deixa uma palavra de ânimo, de perseverança, de incentivo, para que mais gente não desista. Vejam que o Hugo Mota virou uma chave. Ninguém nunca tinha entrado com uma DPF. Quem sabe, no próximo passo, ele escala, ele aplica armas políticas e a gente vê a Câmara colocando o Supremo no seu lugar. O Senado colocando o Supremo no seu lugar. Ah, Deltan, é um sonho, mas me deixe sonhar e eu vou trabalhar para esse sonho acontecer. E o que vai tornar a nossa história mais bonita não vai ser a ausência de quedas e dificuldades, mas vai ser como nós juntos lutamos e superamos as quedas e as dificuldades. Um grande abraço. E segundo o UOL, ainda para retalhar o STF, a Câmara estuda destravar a PEC que limita os poderes dos ministros. Veja o vídeo. Hoje o jornal Folha de São Paulo traz uma reportagem que fala sobre como a Câmara está analisando a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao caso Ramagem. E com isso quer destravar a PEC que limita o poder de ministros. A proposta foi aprovada na CCJ em outubro do ano passado, mas acabou não avançando, ficou parada lá. Cabe ao presidente da Câmara instalar uma comissão especial antes que o tema seja levado em plenário. O que está em jogo? Os parlamentares ficaram muito incomodados com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por unanimidade derrubar uma manobra da Câmara Municipal a favor da Câmara Municipal, da Câmara dos Deputados, a favor do deputado Alexandre Ramagem e suspender apenas parte do processo contra o parlamentar relativo à trama golpista de 2022. No entendimento dos ministros, só Ramagem poderia se beneficiar da medida e apenas em relação a uma parcela das acusações. Bom, diante dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, integrantes da cúpula da Câmara dos Deputados dizem que a casa vai agora avançar com uma PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Numa resposta clara aí à situação do Supremo Tribunal Federal e à situação de Ramagem. O próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, colocou nas suas redes sociais ontem à noite, não sei se a gente tem disponível aí, mas o tweet dele tá aí, ó. No tweet, Mota anuncia nas redes sociais que entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E ele diz lá no seu post... Deixa eu abrir aqui para eu conseguir ler também. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Ingressamos nessa terça-feira no Supremo com uma ação para que prevaleça a votação pela suspensão da ação penal contra o deputado delegado Ramagem. E aí ele termina dizendo o seguinte: a harmonia entre os poderes só ocorre quando todos usam o mesmo diapasão e estão na mesma sintonia. E nos Estados Unidos, Mendonça diz algo bombástico sobre os ministros do STF. Veja o vídeo.
E num discurso na Universidade Americana Georgetown, em Washington, o ministro André Mendonça, do Supremo, sugeriu na segunda-feira uma fórmula para ajudar na pacificação do país. Eu prezo muito pela imparcialidade e há uma tensão muito grande entre linhas diferentes de ideologias no Brasil. Nós precisamos passar pelas próximas eleições porque não vejo essa possibilidade nesse momento de ter uma busca de pacificação, mas trabalharmos em busca de uma pacificação. E acho que isso passa muito pelo Poder Judiciário. Cabe a cada um de nós, e nós, nas posições em que estamos, no Supremo Tribunal Federal, tentar ser esses agentes de segurança, de imparcialidade, de credibilidade do país, de aplicação justa da lei, independente das partes que estão envolvidas. O silvio-ministro André Mendonça tem sido uma voz importante no Supremo, ainda que solitária, né? A gente tem acompanhado aí alguns embates do ministro com o ministro Alexandre de Moraes. Agora, nesse trecho, ele fala em parcialidade, a importância da imparcialidade, fala também da importância da pacificação no país. É uma voz que tem se insurgido nos últimos meses. É uma voz dissonante. Eu me recordo que o Supremo Tribunal Federal era lembrado no passado como 11 ilhas. Era uma brincadeira, uma metáfora em Brasília muito comum. As 11 ilhas, porque ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo na cabeça de determinado ministro. E aí tudo ia parar no plenário. E aqueles embates históricos, alguns com transmissão da TV Justiça, desde 2002, foi o ministro Marco Aurélio Mello quem determinou a transmissão das sessões do Judiciário, da alta corte, né, da última corte recursal, e que ganharam enorme notoriedade em 2012 com a ação penal 470 do Mensalão. Pois bem, agora nós temos ministros que simplesmente eu voto com o relator, 2 linhas, uma manifestação simples, como o ministro Alexandre de Moraes é praticamente o relator de tudo, o presidente de todos os inquéritos, que, aliás, ele investiga, ele tem a função, segundo a ministra Carmen Lúcia, de ser uma espécie de ministério público, né? A figura do parquê dentro da corte, ele manda prender, manda soltar e vota. Então, basicamente, todo mundo segue o que o ministro Alexandre de Moraes faz e tem ali, inclusive, um cordão midiático liderado por Flávio Dino, Gilmar Mendes também gosta muito de falar, e Luiz Roberto Barroso, que além de falar, canta. Então, é mais ou menos isso que a gente assiste. E aí o ministro André Mendonça é uma voz dissonante. E isso é fundamental, porque é quando você tem o contrário que você chega, você aperfeiçoa, você melhora, e não simplesmente você fica carimbando uma decisão como se ela já tivesse sido combinada antes, ou como se fosse regra seguir tudo o que o ministro Alexandre de Moraes diz. Então, eu acho que é bom, é alvissareira essa fala dele, apesar de ser somente um nessa história. Paula, a normalidade institucional, a retomada da normalidade institucional no país, com os 3 poderes intactos ali, no nosso sistema tripartite, na mesma praça, sem nenhum risco ao que está escrito na Constituição, passa pela reforma do Senado Federal. 2/3 das cadeiras estarão em jogo no ano que vem. O brasileiro deve começar a pensar já em quem ele vai votar para o Senado no ano que vem. Porque um Senado novo, revigorado, com maioria de direita, sem uma massa que ninguém sabe nem o nome de quem é o senador, em quem votou, com um presidente que não seja um boneco desse sistema, como é Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, pode colocar em votação um pedido de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. A hora que chegar um pedido no plenário, um único, o jogo muda.